Sou o Denver Félix, da Prime Connect. Conecte-se com máquina e fale com pessoas. Estou aqui com o CEO Renato Lisboa, da editora Lisboa. E eu sempre pergunto, né? A primeira pergunta que eu faço é: quem é o Renato Lisboa? Bom, Renato Lisboa é um mineiro simples, nascido de família humilde, que durante a vida teve a oportunidade de formar em Direito, realizar a maior negociação trabalhista do Brasil em 2015 em Ouro Preto. Logo depois fazer uma transição de carreira para a neuropsicanálise. Na neuropsicanálise ter a oportunidade de escrever o primeiro livro, Análise Comportamental, um livro em coautoria, e que eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. Porque quando eu escrevi aquele primeiro livro, Análise Comportamental, e eu estava num processo de transição de carreira, aquele livro ele encheu a minha agenda, encheu a minha clínica. Comecei a atender, comecei a virar referência na minha área, na psicanálise naquele momento, e aí eu vi o poder que um livro tem, o poder da comunicação que um livro tem. E aí, a partir daquele livro, comecei a escrever sem parar. Escrevi até hoje em 24 livros em coautoria, 3 livros solos, o 4º livro já está no forno para poder sair em breve lá no Brasil. E durante essa jornada eu acabei vendo a necessidade de abrir uma editora. No início, a editora era uma editora para mim, para publicar os meus livros, poder lançar as minhas histórias. Mas aí um amigo vai pedindo, publica para mim, aquela coisa. E aí, de repente, eu abri para todo mundo e hoje é uma editora que está em constante crescimento lá no Brasil. Vários livros publicados, viemos agora para a Espanha e Portugal lançando vários livros, vários escritores, temos mais de 2.500 escritores hoje ativos dentro da editora Lisboa, e a gente está aí nesse processo de crescimento e internacionalização do nosso trabalho. Olha, é um compêndio aí de informações, aí temos bastante assunto para tratar. E estávamos conversando antes aqui da gravação e tocamos no ponto desse turbilhão aí do que aconteceu ontem, né? Da questão do apagão aqui na Europa. E, é claro, eu verifiquei que as pessoas, elas ficaram... Nós todos ficamos sem o quê? O digital, sem a eletricidade. E fazendo esse gancho aí da importância do livro, né? O que você pode dizer, Renato? Acredito que muitas pessoas foram em suas estantes para pegar um livro para poder ler. A minha própria esposa fez isso, eu também fiz isso. Então, fala um pouquinho a tecnologia com o que é palpável. Porque as pessoas estão acostumadas, eu trabalho com a inteligência artificial, com o digital, eu sou muito digital, e eu verifico que até para ler um livro, as pessoas vão para seus equipamentos, para o digital para ler um livro. E nesse caso, o que você tem a dizer com essa transição, né, de continuar trabalhando com livros e até que ponto as pessoas continuam buscando o livro? Pois é, Denver, foi interessante essa experiência que nós passamos ontem aqui em Portugal. No momento em que ficamos sem internet, um apagão generalizado, não dava para se fazer muita coisa, nem a comunicação, né? Naquele momento a gente conseguia fazer entre nós que estamos aqui e as pessoas que estão no Brasil. Não dava para assistir televisão, não dava para poder fazer nada que envolvesse energia elétrica. Então foi interessante que eu comecei a observar as pessoas indo para as praças, ocupando os canteiros, os gramados, fazendo ali piqueniques, as pessoas se reconectando com outras pessoas, conversando, jogando ali joguinhos de tabuleiro, mas principalmente uma multidão de pessoas pegando um livro para ler. Às vezes aquele livro que ela comprou tão empolgada, mas deixou esquecido na estante, sim, e aí resgatando aquele livro, pegando para ler. Eu sou um entusiasta em livro e as pessoas falam, é porque você tem uma editora? Não, não é porque eu tenho uma editora. Eu sempre gostei de ler, tenho o hábito da leitura já firmado desde a minha infância. Meus pais me incentivaram muito sempre a ler, sempre tive acesso a bons livros e a leitura sempre teve em mim. E quando veio o livro digital, até tenho lá o Kindle, tenho aparelhos lá para poder utilizar o digital, mas a experiência sensorial que um livro físico proporciona para a gente é muito melhor do que o livro digital. Porque a experiência sensorial, você pega o livro, você vai folhear o livro, você vai cheirar o livro, tem o barulho das páginas passando, você vai riscar o livro.
Então, essa é uma experiência sensorial que o digital ele não entrega, não proporciona. E aí a gente vê, por exemplo, Buenos Aires, na Argentina, é um local onde tem mais livrarias do que restaurantes, né? Porque o argentino ele já tem esse hábito de leitura, gosta de ler o livro físico. Acabamos de passar pela festa de São Jordi, maior festa de livros do mundo, em Barcelona, na Espanha. Lá as livrarias parecem supermercados, entra e sai de pessoas o tempo inteiro, as pessoas adquirindo o livro. Um mar de gente nas ruas de Barcelona comprando livros, dando de presente livros, porque a gente vê que realmente essa experiência sensorial ainda é o que importa e o que a tecnologia não conseguiu substituir. E tivemos essa experiência de ver isso aqui ontem. Entendi. E como é que foi essa experiência lá em Barcelona? Fala um pouquinho mais aí pra gente. Você falou que parece uma feira. Como é que é isso? Como é que é o povo em relação à busca pelo livro? Eu vi algumas fotos lá no seu perfil. É bem interessante, será aí com a inauguração do livro. Como é que foi essa experiência lá? Olha, Denver, a experiência em Barcelona ela é maravilhosa. É o segundo ano que eu venho a Barcelona para participar na festa de São Jordi. É uma festa que realmente, para quem é entusiasta em relação ao livro, gosta de leitura, literatura, boa literatura e gosta de livros, a pessoa não pode perder essa oportunidade. Olha, Barcelona ela simplesmente para comemorar esse dia. É um dia em que as ruas se enchem de bancas, de feiras mesmo, de livros, várias editoras, várias livrarias, vários órgãos, né, ali se misturam a uma multidão de gente. Você tem ali mais de 150 mil pessoas nas ruas de Barcelona, andando para cima e para baixo, enaltecendo os livros, vivendo do livro. É uma festa muito bonita, realmente. Nós tivemos uma experiência muito rica, culturalmente falando. É uma festa que ela poderia ser replicada em vários países do mundo, porque realmente é algo muito lindo. E o que a gente pôde perceber também, um amor do catalão, um amor do espanhol pelo livro, né? Realmente as pessoas elas iam até as bancas, elas compravam livros, saíam com a mão cheia de livros. Então a gente pôde vivenciar ao vivo essa festa que é maravilhosa e é interessante, que é muito pouco divulgada, né? Ainda a divulgação da festa de São Jordi é muito limitada ali à região da Catalunha, mesmo algumas livrarias que conhecem, né, ainda não divulgaram ao ponto de se tornar algo mundialmente conhecido, mas vale a pena, acredito que em alguns anos aí a Unesco vai estar colocando a festa de São Jordi como um patrimônio aí imaterial da humanidade, eu tenho certeza, porque é algo muito lindo. É interessante saber dessa experiência em Barcelona e outros países, até porque quando nós falamos de livros em pleno século XXI, aí, com tanta tecnologia, eu falo por mim, gosto de livros, mas não, na minha mentalidade, até ignorante em relação a esse conhecimento, eu tenho poucos livros, mas eu tenho mais livros digitais. E realmente ontem eu tive que fazer algumas coisas específicas que eu precisava utilizar livros específicos, só que estava só no digital. E quando eu olhei para a estante, eu falei, e agora? Então, essa sensação que você falou com muita propriedade, da questão de tocar o livro, eu sou um que gosto de, claro, dependendo do livro, rabiscar, escrever, marcar. Essa experiência realmente não tem preço. E ontem eu verifiquei algumas coisas interessantes em relação a isso, justamente que eu presenciei na minha sacada algumas pessoas, está entardecer mais tarde, 9h20, 9 e pouca da noite, está claro ainda, algumas pessoas com seu livro ali nas suas sacadas. E foi uma cena bem que me chamou bastante atenção. Mas, Renato, vamos lá. A questão do nicho de negócio, né? Algumas pessoas podem estar curiosas. Qual é o foco principal do seu negócio nos livros? É um nicho diverso? Ele é específico? É de acordo com o interesse do público? Como é que funciona isso? Mas vamos começar falando por você. Seus livros eles têm um foco principal em quê? Em que tipo de assunto? Olha, quando eu comecei a escrever, e a minha experiência na escrita veio justamente ali nos livros de desenvolvimento humano, né, na minha área da psicanálise. Então, eu escrevi primeiro 3 Segundos, Escolhas que Transformam a Vida, que é um livro que fala sobre o processo de tomada de decisão.
Depois vem o meu segundo livro, que é o Socorrista em Saúde Mental, que é da formação em Socorrista em Saúde Mental. E o terceiro livro, que é o Eu Emocional, que é um livro que a gente ensina as pessoas a gerenciar as suas emoções, né? Tanto que o título é um trocadilho, né? Você lê de duas formas. Você lê emocional, porque nós estamos falando da emoção. E você lê emocional, porque está falando da sua emoção, né? E assim a gente tem aí vários exemplos, vários pilares em que as pessoas precisam conhecer para que elas possam fazer uma melhor gestão emocional, conduzir melhor a sua vida, conduzir melhor seu processo de tomada de decisão, para poder obterem um resultado melhor. Tanto se fala hoje em qualidade de vida, e qualidade de vida não tem a ver com o local onde você mora, não tem a ver com a sua renda per capita, não tem a ver com a sua classe social. Uma melhor qualidade de vida, ela tem a ver com melhores decisões que você toma a cada dia. Toma decisões em relação à sua saúde física, à sua saúde, né, alimentar, a questão do seu sono, as suas relações pessoais, amigos, familiares, né? Então, esse processo é um processo que a gente vai o tempo inteiro tomando decisões e a qualidade dessas decisões é que vão determinar a qualidade da nossa vida, né? Então, a gente precisa de entender as nossas emoções, as emoções básicas. Nós temos 5 emoções básicas, né? Nojo, medo, tristeza, raiva, alegria, são emoções que elas são inatas, elas acontecem à medida em que a gente captura as informações do meio ambiente, a gente reage a elas de forma natural, a gente não controla, mas à medida em que a gente, a partir daquele momento, está tendo aquela reação emocional, a gente consegue fazer um melhor gerenciamento delas, ou seja, tomar melhores decisões, a gente consegue lidar melhor na vida. Então, a gente ensina isso nesse livro. E eu comecei a escrever, a princípio, por causa de um sonho. Eu tinha um sonho de escrever um livro. Lá no Brasil, não sei se aqui, a gente tem um ditado lá que fala, olha, você tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever o livro. Então, para mim, faltava escrever o livro, porque eu já tinha plantado uma árvore, já tinha tido um filho, e aí eu falei, poxa, agora está na hora de publicar um livro. A gente fica sempre na mente, né? Nossa, ser escritor, ser reconhecido como escritor, como legal é. Até no jantar que nós tivemos aqui em Braga, na hora que eu tive a oportunidade de falar com o pessoal, e eu falei com eles, quando a gente fala que fulano é um escritor, o que todo mundo pensa? Uau! Né? Porque as pessoas colocam um escritor num determinado patamar, né? Ou seja, uma pessoa sábia e detém um determinado conhecimento, né? Então, a partir daquele momento que eu escrevi, realizei aquele sonho de escrever o meu primeiro livro, e aí aquele primeiro livro, como eu disse, ele encheu o livro em coautoria, né? Encheu a minha agenda, e aí eu vi, poxa, isso é um bom negócio. Porque às vezes a pessoa ela entra no negócio de escrever o livro porque acha que vai vender muito livro, que vai ganhar muito dinheiro, mas publicar um livro não proporciona só isso para a pessoa. Não é só vender livros, não é só se tornar conhecido por você ter um livro publicado. A partir do momento em que você publica um livro, acaba aumentando a sua autoridade, acaba aumentando o reconhecimento que as pessoas têm sobre você, acaba te dando mais validação sobre o seu negócio, e às vezes pode ser que o retorno financeiro não venha diretamente com a venda de livros no primeiro momento, mas vem um retorno financeiro no aumento da clientela, pessoas que não te conheciam passam a te conhecer, pessoas que não tinham você como uma referência passam a ter você como uma referência, você sendo reconhecido, sendo validado. Então, publicar um livro ela traz muitas vantagens para o autor. E a gente acabou, ao longo da nossa história, percebendo isso, enxergando isso. E aí foi onde eu realmente passei a me dedicar. Então, eu falo que publicar o primeiro livro mudou a minha história, porque eu tinha um sonho de publicar um livro e pronto, acabou. E hoje eu já não tenho mais esse sonho de parar de escrever. Né? O meu sonho hoje é de publicar enquanto eu estiver aqui, me conectar com as pessoas através dos livros, poder proporcionar às pessoas o acesso à publicação dos livros e das histórias delas. Não, isso é fantástico. Agora, a sua fala foi bem interessante, porque quando nós falamos de livro, vou escrever um livro. O que vem na minha mente, eu falo por mim, na época, hoje não mais, tendo esse conhecimento através de você, principalmente,
Escrever um livro deve ser caro. Deve ser caro você escrever um livro, editora. Então, ao longo do tempo, eu conversava com algumas pessoas e eu verificava que elas têm talento para escrever um livro, só que esbarrava na questão daquele estereótipo que se coloca em relação a ser caro. E o caro ele é muito relativo. Caro, o que é caro? Né? Não vamos tratar de valores, mas o que é caro? Agora, eu vou pegar esse gancho do que é caro, né, e trazer para a coautoria, porque eu notei que você tem a possibilidade de escrever um livro sozinho, solo, vamos dizer assim, e um livro onde aqui eu tive a oportunidade, vocês aí no canal podem assistir aí no podcast, teremos aí várias pessoas entrevistadas que fazem parte do grupo juntamente com o Renato Lisboa e que têm os seus livros como coautores, coordenadores através da editora do Renato. Então, assim, eu conversando com algumas delas aqui ontem, foi muito interessante, porque eu verifiquei a riqueza de informações que você traz dentro de um livro. Não só de uma pessoa, mas de várias pessoas de um assunto específico e que você escuta ali, lê várias histórias de várias pessoas de uma forma maravilhosa. Fala um pouquinho para a gente sobre essa coautoria, porque eu vi que tinham várias mulheres aqui unidas com vários livros. Como é que funciona essa coautoria, até para as pessoas que estão nos assistindo? O que é ser um coautor? Pois é, Denver. A coautoria ela é um projeto muito bacana que a gente criou dentro da editora. O meu primeiro livro que eu publiquei foi um livro em coautoria, que eu falo que foi aquele que mudou minha vida, porque o livro de coautoria, você não faz um investimento sozinho para poder publicar aquele livro. Aquele investimento ele é compartilhado com outros 19, 20 coautores, e aí se lança ali o livro, e aquele livro ele vai para as livrarias, vai para o mercado, vai para as feiras, e é bem interessante. Num livro em coautoria, você tem um espaço ali de um capítulo em que você vai contar a sua história, vai contar ali uma ferramenta, um modelo de trabalho que você participa, uma experiência, enfim. Você vai contar ali em um capítulo e as outras pessoas vão escrevendo um capítulo e aí fecha-se ali o livro. Qual que é a vantagem do livro em coautoria? Porque eu acho maravilhoso, por isso que até então eu escrevi em 24 livros de coautoria. Porque o primeiro livro em coautoria abriu minha mente para isso. Primeiro, quando você escreve num livro com outras pessoas em coparticipação, aquelas pessoas vão ter uma quantidade de livros que elas recebem também, pelo pacote que elas adquirem ali com a editora, ou se elas compram mais livros extras a partir ali do lançamento do livro. E aqueles livros as pessoas vão comercializar, as pessoas vão dar de presente, as pessoas, enfim, elas vão fazer um trabalho em relação àqueles livros que elas adquiriram. E aí, quem que está indo junto ali com aqueles livros? Está indo você que escreveu junto, está indo a sua história, está indo o seu currículo. Sim. E aí pessoas de vários networks que você não teria a oportunidade de conhecer a priori, né, principalmente de maneira orgânica, passam a te conhecer porque vão ler ali o livro. Então é muito interessante porque aquele primeiro livro que eu escrevi lá atrás, o Análise Comportamental, quando as pessoas adquiriram o livro e leram a minha história, se conectaram com a minha história, viram ali o trabalho que eu exercia e aí me procuraram. E aí eu perguntava, como que você ficou me conhecendo, né? Como que você ficou conhecendo o meu trabalho? E elas falavam, eu li o livro aqui, Análise Comportamental ainda me mostrava. E foi interessante porque durante a pandemia eu atendi muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, um atendimento na área da psicanálise, e todas elas falavam a mesma coisa, te conhecia através dos livros, por isso que eu vim procurar o seu atendimento. Então, participar de um livro de coautoria, além da pessoa ter ali o seu livro registrado, ter ali o seu CPF vinculado com o direito autoral, você ter uma quantidade de livros ali que você recebe do pacote que você adquiriu. Você também passa a ser conhecido aí por vários lugares aí onde se comercializa o livro, né? Eu lembro que na época eu atendi gente do Japão, atendi gente aqui de Portugal, da Espanha, justamente porque haviam adquirido meu livro com pessoas que participaram junto comigo no livro. Isso é fantástico. E por que, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho não, é interessante, porque quando falamos aqui, até o nosso podcast nesse momento, bastante brasileiros, né, que moram aqui em Braga, outros que estão vindo para cá, para Braga, outras regiões aqui de Portugal. Por que Portugal? Já é o segundo ano. Qual é o objetivo de Portugal? Tem alguma coisa assim específica por Portugal, pela língua?
E também, qual é a sensação dos portugueses quando se deparam com o seu livro? Já teve essa experiência? Como é que é isso aí, Renato? Olha, é muito gratificante, porque justamente a língua, por ser muito parecida, né? Claro, a gente tem umas diferençazinhas ali, mas que não impede de haver o entendimento, né? Então, quando a gente vem para Portugal, a gente traz os livros para Portugal, os nossos escritores lançam livros em Portugal, os livros são adquiridos aqui, a gente acaba influenciando pessoas aqui em Portugal também em relação àquilo que a gente está vivendo lá no Brasil. Então isso é fundamental. Eu também, hoje eu já não atendo mais na área de psicanálise, o trabalho que eu faço na área de palestras e na editora acabou contaminando todo o meu tempo, né? Eu não consigo mais atender ele individualmente, mas ainda muitas pessoas, inclusive de Portugal, me procuram, perguntam se eu estou atendendo, se podem atender elas. Eu acabo sempre indicando um colega de trabalho para poder fazer esse atendimento. E aí ainda continuo perguntando, mas de onde você me conheceu? E as pessoas, dos livros, li o seu livro, vi que você tem um capítulo ali no Mentes em Perigo, li que você tem, são livros que estão, né, disponíveis à venda aqui em Portugal. O próprio Eu Emocional, que já tem um tempo que eu trago ele para cá e as pessoas acabam adquirindo. E também pela peculiaridade da gente ser muito parecido, né? Às vezes as pessoas chegam em Portugal e na Espanha e tem um choque cultural em função do comportamento, do jeito das pessoas, né? E às vezes o jeito do brasileiro é um jeito mais aberto, mais espontâneo, que é diferente do europeu, que é um pouco mais fechado, um pouco mais retraído, mas são pessoas que pensam da mesma forma, são pessoas que têm um mesmo objetivo de vida, têm o mesmo propósito de vida. Então, quando eles acabam conhecendo o nosso trabalho, conhecendo o nosso livro, aí quebra aquele fechamento, às vezes aquele jeito de lidar com as pessoas naquele primeiro momento, né? Então, sempre fomos muito bem recebidos aqui, os nossos livros sempre muito bem recebidos. Estamos aqui novamente fazendo parcerias com livrarias que têm recebido de forma muito interessante os nossos livros. E é isso. Eu falo, Denver, que o primeiro passo foi Portugal e Espanha, por causa da língua, né? Mas a gente tem todo o interesse dos livros agora chegarem pelo restante da Europa. Estou publicando esse mês lá no Brasil um livro de um alemão. Ele já publicou na Alemanha em alemão e agora ele está publicando no Brasil. Nós fizemos a tradução do livro dele. Então, daqui a pouco a gente vai estar chegando na Alemanha, vamos estar chegando na Inglaterra, né, com os livros também. Esse é o nosso objetivo, porque o livro conecta. Excelente. Quer dizer, o mundo, né? Tem um mundo aí nas mãos para poder atingir. E quando pensamos em livro com uma coautoria, até onde esse livro vai chegar? Quer dizer, é uma pergunta, uma colocação bem complexa, mas eu queria ser objetivo no caso. Quero ser coautor de um determinado livro, ok. Eu sendo coautor desse livro, vamos falar da minha área, inteligência artificial, ou até dentro do empreendedorismo do brasileiro aqui em Portugal, vamos falar desses dois nichos. Eu entrando nessa coautoria, esse livro, qual é o nível, né? Aonde ele vai chegar lá no Brasil? Ele vai ficar em uma editora? Ele vai ficar em alguns locais? Como é que funciona esse trabalho de divulgação? Porque algumas pessoas, ou até eu mesmo, né? Eu já sei, através das nossas conversas, eu sei que ela tem um caminho. Quando eu faço uma coautoria, eu vou ter uma quantidade de livros e eu posso adquirir mais para poder comercializar, ter todo um trabalho, mas esse meu livro lá no Brasil, em outro lugar, ele estará onde? Pois dentro do nosso pacote lá na editora, a pessoa vem publicar com a gente, então a gente publica o livro, a gente entrega os livros para os coautores e a gente também tem uma rede de negócios em que a gente encaminha o livro também. Então a gente tem a plataforma da editora, em que as pessoas compram na plataforma da editora. A gente tem a Amazon, que a gente põe na Amazon, Americanas, Submarino, Estante Virtual, para poder vender os livros. A gente coloca em 150 livrarias parceiras na modalidade sob demanda. E é interessante a gente tocar nesse assunto do sob demanda, porque também a gente tem que ser muito claro com o escritor que está começando agora.
Porque às vezes a pessoa vira e fala, eu vou publicar o meu livro e o livro vai estar em todas as livrarias do Brasil. Olha, não vai estar. E não é nem porque a gente não quer que os livros estejam, é porque todo dia lança esse livro. Né? Não é só a minha editora que existe, existem várias editoras no Brasil, existem vários modelos de negócio de livros. E aí o que acontece? Se todo mundo colocasse livro em livraria, as livrarias tinham que ter quarteirões de lojas para poder ter espaço para poder pôr todo o livro em cima da mesa. Então as livrarias elas fecham a porta de entrada para autores iniciantes. Então o que elas fazem? Elas colocam nas mesas, nas estantes delas, os autores mais conhecidos, os livros mais vendidos, os livros mais têm uma propaganda maior, né, dos autores mais conhecidos, e ali esses livros permanecem, então ocupam um determinado espaço. Aqueles livros que estão sendo lançados agora, os livros dos autores que ainda não são conhecidos, a gente coloca nos catálogos das livrarias. Então, à medida que as pessoas vão chegando e vão pedindo o livro no catálogo, vão pedindo informações do livro, aí a livraria ela vai fazendo aquela contabilidade, olha, o livro de fulano está sendo procurado, o livro tal, já tivemos aqui várias recusas de venda porque não tínhamos aqui. Então, a própria livraria fazendo esse levantamento, ela acaba solicitando a editora que faça, então, a venda do livro para eles. Então, acontece muito esse negócio, né, de eles monitorarem, porque eles não têm, o espaço deles é limitado, não cabe para todo mundo. Então, no sob demanda, funciona assim, a pessoa vai lá, ela compra no catálogo e ela recebe na casa dela em 2, 3 dias. Né? Ou ela compra na livraria e busca na livraria 2, 3 dias, ou seja, sob demanda. Né? O livro ele é enviado para aquele determinado lugar à medida em que a compra realmente foi efetuada. E aí, à medida que for vendendo, aí a própria livraria percebe que é necessário ter fisicamente ali. Então, a gente deixa em stand-by, sob demanda, em 150 livrarias parceiras. Estamos fazendo aqui em Portugal várias parcerias com livrarias aqui em Portugal, porque a nossa ideia também é a gente ter aqui em Portugal vendas físicas, vendas sob demanda. A comunidade brasileira, principalmente aqui em Braga, onde a gente está gravando o podcast, é uma comunidade muito grande, sente muita falta da literatura brasileira, de autores brasileiros. Então, da gente poder ter livros brasileiros aqui é muito importante para a gente alimentar toda essa comunidade aqui em Braga. Perfeito, Renato. A questão das pessoas que estão aqui, querem ser coautores e, obviamente, a mente fala, será que meu livro vai ser produzido no Brasil para depois voltar para cá? Como é que é essa dinâmica? Como é que é o funcionamento? A pessoa agora que está nos assistindo, eu quero ser coautor. Primeiro, qual é o site? Pode falar para o pessoal o site, o contato, só para deixar registrado aí, não só em voz, também escrito aqui. Isso. A editoralisboa.com.br, né? Você pode entrar para conhecer o nosso site. O nosso Instagram, @editoralisboa. Você pode ir lá no direct, também chamar lá no direct, que a gente está atendendo você. E tem o nosso WhatsApp também, mais 55 31 980 21 6872. Você pode acessar e entrar em contato. E aqui em Portugal, você vai ter o Denver aqui, né, como representante da editora aqui em Portugal. Se você quiser contato aí para poder publicar o seu livro solo, poder publicar um livro em coautoria, o próprio Denver, ele que é um cara genial, fantástico, um empreendedor, desbravador brasileiro que tem rompido aqui em Portugal, fazendo realmente um trabalho muito bacana, muito interessante, vários clientes satisfeitos aí que ele tem aqui em Portugal. Então, ele veio com várias ideias já de livros que ele já percebendo a necessidade aqui de Portugal em determinados temas, em determinados nichos, está trazendo aí várias propostas. Vale a pena, né, depois você conversar com o Denner, publicar, realizar esse sonho de escrever um livro, publicar um livro e também
de você poder experimentar o que é ter um livro publicado, que é aquilo que eu falei, né, do processo de validação, do processo de reconhecimento, do processo de aumento da autoridade, né, de você ter o livro ali como um produto para poder vender e ganhar dinheiro sim com a venda desse livro, mas mais do que isso, você ter ali um mundo de conteúdo que o livro entrega para você aproveitar e fomentar a sua rede de negócios, que isso é fundamental. Renato, agradeço as palavras, obrigado pelas palavras. Tivemos aí um jantar maravilhoso de negócios, né? Foi um jantar de networking. Para quem me conhece aqui em Braga, eu gosto de fazer esses eventos e o pessoal tem vontade, tem sede disso, né? De contato com pessoas. Eu trabalho, como eu falei, no digital, mas eu noto a necessidade, a carência das pessoas estarem no social. E pensando nisso, já fiz aqui uma quantidade bem considerável de eventos aqui em Braga. E obrigado, essa questão da oportunidade que o Renato me deu de ser um representante, uma ligação da editora, vamos dizer assim, no Brasil e aqui. E um dos nichos que nós iremos aqui comer. Já posso falar, né, Renato? Não tem problema nenhum, né? Vamos lá. Segredo. Então, você que está nos assistindo, você que é empreendedor, nós estamos lançando o primeiro livro. Você quer ser coautor do livro através da editora Lisboa, juntamente aqui com o Renato, eu como coordenador desse livro, que inclusive já vamos pegar um gancho para falar o que é uma coordenadoria, o que é ser coordenador. E através disso o tema será empreendedorismo, empreendedor brasileiro em Portugal. O subtítulo ainda vou criar, posso mexer nesse título, mas o nicho de negócio é para você empreendedor que tem aqui uma história, todos nós temos uma história fantástica quando chegamos do Brasil aqui em Portugal e desbravamos essa terra aqui maravilhosa e temos algum negócio. Então você tem uma história bonita para contar, com certeza. Então me procure e agradeço o Renato pela oportunidade e pode falar um pouquinho sobre o que é ser um coordenador, né? O Denver agora é um coordenador lá da editora. O que é isso, né? Antes de falar o que é ser um coordenador, Denver, é interessante a gente mostrar para o pessoal o seguinte, porque a pessoa às vezes ela vai falar, poxa, mas vou escrever ali um livro falando sobre empreender em Portugal, e aí, como assim? O que isso vem agregar ao meu negócio, né? Olha, é muito interessante porque as pessoas que estão aqui em Portugal hoje, realizando o sonho de serem empreendedoras, morarem na Europa, estarem num país que proporciona mais segurança, é o sonho de muitos que estão lá no Brasil, mas ainda não conseguiram se organizar, ainda não conseguiram fazer essa travessia, ou de realmente terem a coragem de pegar a mochila e partir para Portugal. Então, quando uma pessoa aqui de Portugal, né, que ela veio para cá, que ela está aí vencendo, ela está realizando o sonho dela, ela escreve num livro a sua história e ela se coloca como uma mentora ali desse processo, ela pode realmente utilizar esse material para fazer mentoria com pessoas que estão lá no Brasil. Ela pode ampliar o negócio dela do que ela faz aqui e iniciar um processo de mentoria. É muito interessante, a mentoria ela é uma das profissões mais antigas do mundo, né? A mentoria começou lá com Platão, na Grécia Antiga, né? Que tinha ali os seus mentorados, né? Tinha Aristóteles e por aí vai, o processo de mentoria. Por algum momento na vida, aí no mundo, a mentoria se perdeu, as pessoas deixaram esse processo de lado, né? E agora, nos últimos anos, o processo de mentoria ele voltou com toda a força, né? Então, aquelas pessoas que têm ali uma habilidade, têm um dom, aquelas pessoas que acabam tendo sucesso num determinado nicho de negócio, eles, além de serem empreendedores, eles podem ser mentores, né? Podem ampliar o negócio deles e fazer mentoria para outras pessoas que também querem chegar ali aonde eles chegaram. Então, a pessoa contar a sua história, ela resumir ali um pouco do como é ser empreendedor em Portugal num livro, vai ser um material fundamental, principalmente não só para quem está em Portugal poder ter acesso a esse material, mas principalmente para esse material ser vendido no Brasil, para que as pessoas que estão lá e também têm esse interesse, né, possam estar pegando esses empreendedores aqui como referência. Então, eu vejo esse um livro assim muito muito importante, um livro que realmente que aquelas pessoas que vierem a participar vão ter aí um retorno muito bacana. Eu
Vou dizer que, através desse projeto, ele vai, obviamente, vai romper barreiras, fronteiras, melhor dizendo, e vai fazer justamente isso, encorajar aquela pessoa que pensa em vir para cá, falar, poxa, olha quantas histórias eu tenho aqui nesse livro, e eu me enquadro nesta aqui, eu me enquadro nesta aqui. E aí, obviamente, é um material rico de informação. E o meu objetivo é justamente juntar empreendedores, que é o que temos aí no jantar. Tivemos ali aproximadamente 50 a 55 empreendedores, e quando foi falado do livro, as pessoas ficaram muito interessadas, ou seja, tem muito papo para acontecer, muito material bom. Eu vou dar uma pausa aqui rapidamente e voltamos já já. Bem-vindo à Emax Seguros, o seu aliado de confiança em Portugal. Apoiado na solidez da Mafra, oferecemos uma vasta gama de seguros para particulares, trabalhadores, independentes e empresas, cada um à sua medida, protegendo o que mais valoriza: a sua família, saúde, casa e o seu negócio. Com soluções flexíveis e personalizadas, adaptamos-nos às suas necessidades para lhe proporcionar tranquilidade em todos os momentos da sua vida. Com a confiança do Grupo Caesa em Espanha e da Emax em Portugal, e sempre com o apoio da Mafra Seguros. Então, de volta aqui com o Renato Lisboa. Renato, falar um pouquinho Você falou lá no início a questão, você citou como advogado, né? Essa transição de advogado para CEO de uma editora, responsável, dono de uma editora. Como é que foi essa transição? O que aconteceu para sair de um nicho de negócio para um outro? O que aconteceu nesse caminho aí que eu fiquei curioso? Olha, foi bem interessante, Denver, porque eu nasci numa família pobre, né? Nunca faltou nada lá em casa. Meu pai sempre foi muito trabalhador, nunca deixou nada faltar, muito pelo contrário, priorizava sempre, né, ter ali a despensa cheia, tudo que era básico a gente sempre tinha, né? Mas quando eu cheguei, sempre estudei em boas escolas. Mas quando eu cheguei para fazer faculdade, eu tinha poucas opções, porque ou era faculdade federal, que não tinha na minha cidade, ou era a faculdade de Direito na minha cidade. Na minha cidade tinha duas faculdades, a faculdade de Direito e a faculdade de Informática. Eu nunca gostei do mundo da informática, então a opção que restou era a faculdade de Direito. Ou fazer uma faculdade fora, mas fazer uma faculdade fora também exigia muitos desafios, porque morar fora, as despesas de morar fora. O meu pai, na época, já estava aposentado, e a gente sabe como é que a aposentadoria, a pessoa acaba caindo muito o rendimento. Então, eu acabei fazendo ali a faculdade de Direito na minha cidade mesmo, formei em Direito, comecei a advogar. E assim, é interessante porque comecei a advogar e no início imaginava que eu ia advogar até aposentar, né? Até, enfim, o resto dos meus dias, né? Mas à medida em que as coisas iam acontecendo, eu me sentia um pouco peixe fora d'água ali na advocacia. Eu não via aquela profissão muito colada em mim, ou muito... eu não... pensava, vou fazer isso até aposentar, mas não era aquilo que eu queria fazer até aposentar. Sim. De repente eu fiz a maior negociação trabalhista do Brasil, uma oportunidade. Eu advogava no sindicato dos metalúrgicos lá em Ouro Preto, e aí a empresa, na época, lá, que era a maior empresa coberta pelo sindicato, resolveu fechar, e aí nós resolvemos pesar a mão no processo de negociação, não deixamos ela fechar a princípio, sem negociar com o sindicato. E ela teve que pagar uma indenização ali para os colaboradores, além do legal, para ela poder fechar a negociação administrativa, que foi chancelada pelo judiciário. E aí é por isso que as pessoas chamam, né, da maior negociação trabalhista, porque hoje dificilmente consegue-se chegar
nesse patamar de valores ou nesse processo de negociação lá no Brasil, porque a lei ela teve uma modificação. E aí, quando eu tive essa oportunidade, logo depois eu fui trabalhar numa grande estatal lá no Brasil, eu tive a oportunidade de ter acesso a outros recursos, outras faculdades, estudar em outros locais, e aí eu fui vendo aquilo que me interessava mais. E aí apaixonei com a psicanálise. Psicanálise realmente é algo que traz um conhecimento do ser humano muito profundo, e depois de formado você começa a atender as pessoas, e eu falei, cara, apaixonei com isso, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Amo atender pessoas, amo estar ali nas sessões, poder ajudar as pessoas se libertarem, né, as pessoas voltarem e falar, meu Deus, nossa, como que valeu a pena, né, as sessões, e de eu poder me redescobrir, descobrir esse autoconhecimento. E foi interessante que para poder chegar nesse ponto eu tive que passar por essa jornada de autoconhecimento e me conhecer de verdade. E aí que eu percebi que, poxa, a advocacia é legal, é bacana, sempre trabalhei bem, sempre consegui trazer resultados, mas não era aquilo que eu queria fazer, e aí eu fiz essa transição e vim para a psicanálise. E aí na psicanálise, as pessoas falam, mas você parou de atender, você não atende mais. Eu não atendo porque eu não tenho tempo. Né? Se a gente tivesse aí 48 horas, 72 horas num dia, poderia ser, né? de poder voltar a atender sem problema nenhum. Mas hoje a gente atende em escala, né? Hoje eu falo que o fato de você ministrar palestra, curso, treinamento, até mesmo a questão dos livros, você acaba conseguindo ajudar as pessoas em escala. Em vez de ajudar uma só naquela determinada hora, você naquela determinada hora, numa palestra, você está ajudando 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Você num livro, né, tem ali 50 mil pessoas lendo o seu livro, você está ajudando 50 mil pessoas ali com aquela metodologia que você criou, com aquela história que você criou. Então, assim, é algo que eu falo, valeu muito a pena, né? E isso ajudou a construir quem eu sou hoje. E é interessante que quando veio a editora, eu sempre falo também com todo mundo, falo, gente, olha, eu amo ser editor, né, e estar à frente de uma editora, porque com a editora, não só pela publicação dos meus livros, mas quando um autor ele vem publicar o livro dele, contar a história dele, a metodologia dele, a ferramenta dele, ele vem publicar ali o seu nicho de negócio, aquele autor está ajudando pessoas também. Então, de certo ponto, eu estou ajudando as pessoas através das palavras daquele autor também, que vem publicar com a gente na editora. Então, eu acho isso algo fantástico. Está muito de acordo com o meu propósito, né, que é ajudar pessoas. Então, essa transição foi muito bacana. E Denver, é interessante porque muitas pessoas elas não sabem ainda o que é passar por um processo de autoconhecimento, e a melhor coisa que elas podem fazer na sua vida é passar por um processo de autoconhecimento para elas poderem realmente mudarem a sua história, mudarem, né, a sua vida. Essa questão do autoconhecimento, ela é fantástica porque eu mesmo estou passando por um autoconhecimento, fazendo uma terapia, né, com uma terapeuta maravilhosa lá do Brasil, online, usando a tecnologia, mas eu era uma pessoa muito resistente a essa questão do autoconhecimento. Quando eu ouço você falar sobre teve a necessidade de passar por um autoconhecimento, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje de mim, através de um profissional, eu, obviamente, estaria aqui ouvindo, mas por dentro é mais uma pessoa que está perdendo seu tempo. E quando eu verifiquei a necessidade de buscar se conhecer, meu Deus, como minha vida tem mudado. Ela não mudou, não, ela tem mudado a cada dia, porque cada dia é um desafio, mas eu falo que a linha do autoconhecimento, todo mundo deveria ter, obviamente, um livro na sua prateleira, aí, no seu local, na sua cabeceira, sobre autoconhecimento, que é o que eu faço hoje. Eu busco sempre, todo dia, ler um pouquinho, além da terapia que eu faço, e é fantástico. O autoconhecimento, para quem vive isso, é algo realmente que renova a cada dia, né, Renato? E é interessante, Denver, porque quando você passa pelo processo de autoconhecimento, você começa a se descobrir e descobrir coisas que às vezes estavam ali
e você não enxergava e acabava fazendo de maneira diferente e criando conflitos que não precisavam existir. E quando você se descobre, você passa a dizer não para muita coisa que você fazia antes que não tem nada a ver com o seu propósito, e você passa a dizer sim para tudo que você vê que tem alinhamento com o seu propósito. Muitas das vezes, principalmente nós brasileiros, e principalmente em função do ego, o ser humano gosta de abraçar muitas coisas, fazer muitas coisas, porque às vezes ele está atrás de um aplauso, atrás de um elogio, está atrás de alguma coisa que não tem nada a ver ali com o seu propósito, né? A pessoa poderia se satisfazer ali com uma coisa só bem feita. Então, a pessoa se descobrindo dentro desse processo de autoconhecimento, procurar um terapeuta de confiança, ler bons livros que falam sobre o processo de autoconhecimento, realmente elas vão partir para uma imersão de reflexão, de olhar para dentro de si, conhecer ali a sua criança interior. Todos nós temos um pouquinho, né, dessa criança interior que ainda está ali, a vida adulta acaba sufocando, mas aquela criança ainda está ali com vários desejos, várias coisas que a gente quer, né, trazer para a vida, e é preciso a gente poder ter esse olhar, né, para esse processo. Mas o autoconhecimento é tudo. Eu falo que ele me libertou, ficava preso a várias crenças. Foi interessante que quando eu virei para minha família, né, e falei, olha, eu não vou advogar mais, vou cancelar minha OAB, não vou advogar mais, vou partir para um outro negócio. Todo mundo primeiro olhou com cara feia, todo mundo primeiro começou a criticar. Teve gente que chegou a falar comigo que eu ia passar fome, minha família ia passar fome. E aí, mas estava tudo alinhado ali no meu processo de autoconhecimento. E aí, o que o resultado trouxe? Trouxe hoje um Renato mais tranquilo, mais em paz, né? As coisas acontecendo, ninguém passou fome, muito pelo contrário, a gente tem uma qualidade de vida boa, né? Dentro aí do esperado. Então, assim, e aí a família logo depois também apoiou, viu que, né, nessa trajetória, inclusive era um processo de autocuidado, a advocacia me exigia mais do que eu estava disposto a entregar, e hoje não, hoje com as palestras, os cursos, né, com a Editora Lisboa, a gente consegue ter uma vida mais equilibrada, ter realmente uma qualidade de vida, e isso é o que a gente pode desejar para todo mundo. Fantástico. Vocês notaram aí que não é só assunto de livro, né? Estamos agora falando de autoconhecimento, mas vamos voltar para os livros, que é interessante. Renato, falamos aí da questão dos lançamentos de Barcelona, falamos da questão de coautoria. E aqui em Portugal, especialmente, se a pessoa quiser adquirir o seu livro, como é que está esse processo? É possível adquirir o seu livro, o físico, livro, não o digital, mas o físico, em alguma livraria? Ainda não? Como é que está esse processo em Portugal? Nós estamos em negociação com algumas livrarias físicas, né, aqui em Portugal. Em breve a gente vai anunciar lá no Instagram e no site da editora quais livrarias as pessoas vão poder adquirir, não só o meu livro, mas todos os livros da editora. Isso é plenamente possível. Mas se as pessoas entrarem em contato lá com a editora, a gente sempre tem aí um jeito de poder fazer com que a entrega aconteça aqui em Portugal. Então, é possível, sim, adquirir o livro físico. Então, é fantástico isso para você que está em casa. Já falamos aqui, a Editora Lisboa. Te cortando, perdão. Sem problema. O livro físico, quem participar dos lançamentos, né, de livros, dos próximos livros, inclusive, que você vai coordenar, sim, todos os lançamentos vão ser em Portugal e todos os livros vão estar em livrarias físicas aqui em Portugal. Então, esses livros vão estar com certeza. Nós lançamos um livro aqui o ano passado, chama Influenciando Mulheres, um livro de mulheres de Portugal, coordenado por uma brasileira que mora aqui em Lisboa, Camila Trevino. É um livro que se espalhou rapidamente por Portugal, né, através das meninas. Um livro que também vai estar nessas livrarias físicas. Então, é plenamente possível a aquisição de livros físicos aqui, sim. Agora eu vou aproveitar e puxar um pouco para mim aqui. Então, já você interessado aí em ser um coautor,
fale comigo aí para a gente poder, né? Quanto mais rápido, melhor, né? Ou não tão rápido. Livro, quando a gente fala de livro, é uma coisa que não é rapidez, né? Ler um bom livro precisa ter aquele momento ali de paz, um ambiente agradável, e você lê um bom livro. Então, essa oportunidade que o Renato acabou de citar, de você participando de uma coautoria, e eu estarei, inclusive, divulgando nas redes sociais, inclusive no podcast, já falei a ideia do tema, né, que são empreendedores brasileiros em Portugal. Entre em contato comigo, entre em contato, aí tem meu contato na tela, e vai ser uma satisfação. Imagine você ser coautor, participar da inauguração aqui em Portugal, né, em Braga, Portugal como um todo, você ter o seu livro publicado aqui em Portugal. Não preciso nem falar muito, né? Questão de marketing, né? Porque se eu parar para falar de marketing, o pessoal me conhece aí também através do Viver em Braga e durante esses 8 anos. Então, o livro é uma... Ninguém vai pegar o seu livro ali, não, deixa ele para lá. Não, o livro ele vai, obviamente, aí romper fronteiras. Renato, quer fazer mais um comentário aqui desse livro maravilhoso do Eu Emocional? O que o pessoal tem falado? Me fala um pouquinho dele aí. O que você quis passar para as pessoas que, ao ler esse livro, o que vai mudar na vida delas? Alguma coisa tem de especial nesse livro que eu sei. O que você tem a dizer aí? Pois é, Denner. Quando eu escrevi esse livro, foi justamente depois de passar pelo processo de autoconhecimento, depois de me redescobrir, de criar várias situações relacionadas ao autocuidado. E foi interessante que foi dentre as minhas pesquisas, justamente relacionadas ao processo de tomada de decisão, às emoções, eu vi a necessidade de escrever sobre as emoções. Porque a maior dificuldade que eu entendo hoje de um ser humano é ele poder lidar com as emoções. Primeiro, a maioria das pessoas não se conhecem verdadeiramente. Como ela não se conhece, acha que tudo que fazem está certo, está tudo bem, é isso, e vão tocando a vida daquele jeito. Quando a pessoa ela passa por o processo de autoconhecimento, aí ela vai conhecendo a sua personalidade, o seu caráter, vai conhecendo ali o que ela está fazendo, e aí ela começa a lapidar o processo de tomada de decisão. Mas não é suficiente. É preciso que a pessoa ainda faça uma imersão para dentro de si para conhecer as suas emoções, as emoções inatas, as emoções primárias, né? Aquelas emoções que são... elas não são controladas, em que a gente está reagindo em função do meio ambiente o tempo inteiro, né? Você reage com raiva, você reage com nojo, com tristeza, o tempo inteiro, principalmente essas emoções que são negativas, né? Geralmente a gente tem elas como negativas. Mas as emoções, elas foram criadas para nos proteger. As emoções, elas não foram criadas para a gente poder viver sempre triste, ou para a gente tá bloqueado, ou para ser algo ruim. Não, elas são ações automáticas que o nosso corpo fez para que a gente possa reagir e daquela reação a gente ter ali um equilíbrio, né? Só que como você não conhece, na maior parte das vezes, essas emoções, você vai reagindo de qualquer jeito, não é? E aí eu fui pegando o quê? Eu fui pegando o estado emocional das pessoas, peguei Jesus como o modelo, porque Jesus, em todas as vezes em que ele foi testado, ele sempre tinha uma reação emocional. E o jeito que ele lidava com aquela reação emocional é o jeito que a gente tem que lidar. Mas é um desafio, Denner. É um desafio. E é o porque né? As pessoas agem ao contrário, né? Do que do modelo. Tem um modelo, mas age ao contrário do modelo. Né? Se eu virar para você, chegar na sua frente e dar um tapa na cara, você vai me devolver. Não tenha dúvida. Vai ser na hora. Porque na hora que você receber o tapa na cara, o que a sua reação emocional vai fazer? Raiva. Né? Aí você vai querer o quê? Devolver. Então ali, criou um conflito, né? Aí Jesus ele ensina o quê? Não, você tomou um tapa na cara? Não, peraí. Não deixa a sua emoção tomar conta de você, não. Fica calmo, fica em paz e dá outra face para a pessoa bater. Mas quem que dá outra face para a pessoa bater, Denver? Ninguém dá outra face para a pessoa. Né? Então, o que acontece? Exemplos como esse que eu ensino ali. Né? Porque a gente tem 3 segundos ali para poder tomar a decisão. Né? Ou em alguns casos até menos de 3 segundos, né? Em que a emoção ela bateu em você e você,
hospital, né? Às vezes você tem lá um ente querido que tá sofrendo no hospital, numa cama de hospital, está em estado terminal, né, ali, mas você não quer que a pessoa tenha a passagem dela, você não quer que, né, que a pessoa descanse, quer ter a pessoa ali, né, como se ela fosse eterna, né, e tal. Aí a pessoa morre, cai em desespero, aquela tristeza absoluta, né, e às vezes a pessoa fez a passagem, parou de ter sofrimento, né, enfim. Então, assim, aprender a lidar com as emoções é algo fundamental e algo que nos traz paz. O que está justamente dentro de você se conhecer, né? Do autoconhecimento, né? Ontem, por exemplo, né? Teve o apagão aqui na Europa, né? E aí você não conseguia comprar comida no cartão, você não conseguia comunicar com as pessoas, você não conseguia comprar passagem no comboio ou de autobus, porque não tinha nada, tinha sistema funcionando, né? E aí você vai fazer o quê? Vai ficar com raiva, vai começar a xingar, não, tudo bem, não tem o que fazer, vamos ler bons livros. Isso que você falou, Renato, eu tive essa experiência quando eu fui no supermercado. Então eu tive uma situação assim bem complicada, porque eu fui com alguns cartões lá do Brasil e daqui de Portugal e estava tendo um problema que não passava. E justamente aquele banco, um determinado banco que eu faço parte, que eu tenho a minha conta, ele não estava passando aquele banco. Eu falei, será que é minha conta, meu cartão? A outra pessoa passou e nada. Então eu verifiquei que estava complicado. Aí o que eu fiz? Eu só tenho isso aqui, eu vou comprar o que dá. Então eu tive que tirar as coisas para poder o dinheiro... Aí depois eu mantive a calma, eu falei assim, e aquilo já estava me irritando, mas eu falei, não, por que eu vou ficar irritado? Por quê? Né? Só que eu, me olhando, buscando eu cadenciar bem aquele momento, depois eu verifiquei que eu tinha que ir em casa, porque eu estava sem carro, voltar, pegar a água, voltar, colocar. Eu dei umas 3, 4 viagens, mas eu fui tão leve porque eu tive que respira, pensa, não adianta ficar. Enquanto que eu vi algumas pessoas por pouquinhas coisas ali que aconteceram, e brigando, e xingando, e irritado. Então, assim, no momento de caos que nós conhecemos as pessoas, né? Eu acredito que seja isso, até por ter uma formação militar, no caos é que precisamos manter a calma, se autoconhecer para passar segurança para as outras pessoas. Eu vejo dessa forma, porque no momento em que eu começo a ficar irritado, começo a ficar daquele jeito ali, eu estou transmitindo isso para as pessoas. Eu acho isso muito interessante. Foi falado. E é interessante, Denner, porque é o seguinte, quando a gente está num momento como esse, de privação, num momento de escassez, você tem que ter o pensamento em ordem para fazer melhores escolhas. Você não ir ali na afobação, na correria, sempre procurar informações de fonte segura. Se não tem informação de fonte segura, peraí, né, para você não cair. Hoje nós vivemos aí num mundo de fake news, sim. Temos que tomar muito cuidado, né, com tudo isso que acontece. Então, assim, porque você é o seu melhor remédio. Quando você não consegue lidar com as suas emoções e você cai nesse estresse, nesse processo de não controlar raiva, não controlar medo, não controlar a tristeza, você acaba permitindo com que as emoções secundárias, terciárias, elas tomem conta de você. E isso, a única pessoa que sofre é você mesmo. Então, por exemplo, às vezes você passou por um processo em que uma pessoa ficou com raiva de você e que você ficou com raiva dela. E aí você foi ficando com raiva dela, foi ficando com raiva dela, foi ficando com raiva dela, aquela raiva virou ódio. E aí toda vez que você lembra daquela pessoa, ou ouve falar daquela pessoa, ou tem algo que lembra daquela pessoa, você é alimentado pelo ódio. O que acontece? Aquele ódio é só você que vai sofrendo dele. É como se você despejasse em você informações do seu cérebro, ali nos seus órgãos vitais, de ódio.
de estresse, de amargura, de angústia. Que são as doenças psicossomáticas, né? Que algumas pessoas têm algumas doenças que buscam através do emocional, vai no médico, o médico não identifica nada. Mas está lá, ela mesmo está né? se alimentando com aquela angústia, com aquele rancor, com aquela amargura, com aquele ódio, que é uma emoção secundária, uma emoção terciária, né? E aí, se você, então, se conhece as suas emoções, conhece o seu jeito de lidar, aí você vai e pratica o perdão. E você perdoa. O perdão não é para outra pessoa. O perdão é para você. Porque é você parar de sentir aquilo sobre aquela pessoa. Você perdoa. E o perdoar não é que você tenha necessidade de continuar convivendo com ela. Conviver é uma escolha. Eu vou perdoar e vou voltar a conviver. Vou perdoar e vou voltar a conversar. Não. Você escolhe se vai ter a convivência ou não. Mas você perdoa para que aquele processo não continue te contaminando, não continue te envenenando, você não continue vivendo daquele veneno que você mesmo está produzindo contra você mesmo. Eu cuidar primeiro de mim. Cuidar de você. Então, às vezes, se você tem uma lista grande de coisas que não perdoa, tem que começar a perdoar hoje. Porque o perdão é para você, não é para o outro. Sim. O outro, o que ele fez ou deixou de fazer com você, ou como você criou a expectativa que ele teria que fazer e ele não fez, em algum momento na vida, a vida vai cobrar dele alguma coisa. Ele vai ser responsabilizado por aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Mas você, para com você, você tem que buscar esse equilíbrio. Então, no livro Eu Emocional, eu ensino não só como você identificar essas emoções, mas assim como o perdão, outras situações em que você precisa aprender a lidar no seu dia a dia para que você tenha um autocuidado primeiro com você mesmo. Perfeito. Olha, esse podcast aqui vai dar o que falar, hein? Assunto de livro, autoconhecimento, a história do Renato, tem muito conteúdo bacana aí, vamos lá. Então, Renato, te agradeço. Agradeço a presença do Renato, agradeço aí esse momento que nós passamos nesses dias, né? Tivemos aí um jantar de network maravilhoso, teremos um próximo, fique ligado aqui no podcast que eu estarei anunciando. E também, volto a dizer a questão da coautoria, quiser falar comigo a respeito de como escrever seu primeiro livro. E é isso, Renato, agradeço a sua atenção, o seu tempo. E eu deixo com vocês últimas não, né? Últimas aqui do podcast, mas as suas palavras finais para que a gente possa terminar. É tanto assunto que poderíamos ficar aqui mas teremos o Renato novamente, é só aguardar. Mas se tiverem interesse aí do livro, esse aqui já é meu, né, Renato? Esse é o seu. Esse aqui já é meu. Ele rodou bastante, mas já é meu. Pegar o autógrafo ali do Renato daqui a pouco. E gratidão, Renato. Obrigadão. Valeu. Eu que agradeço o convite, poder estar aqui nesse podcast, poder estar aqui em Portugal, poder ter participado daquele jantar maravilhoso que você promoveu. Só fazendo um parênteses aqui, porque foi algo que eu não respondi a respeito de coordenar um livro. A coordenação de livros na Editora Lisboa é para líderes, é para pessoas que são influentes, são influenciadores, pessoas que estão num patamar em relação a pessoas que querem ajudar pessoas, que querem colaborar com pessoas, que querem colocar outras pessoas em outro patamar. Então, se você é líder, você é mentor, você é influenciador, você é assim como o Denner, então vem conhecer o nosso processo de coordenação, que eu tenho certeza que você vai se encantar e vai poder proporcionar a outras pessoas acessos que às vezes ela acha que ela não pode e ela pode sim. Obrigado, Denner. Obrigado mais uma vez. Agradeço, Renato. Até a próxima, Prime Connect. Fique ligado conosco aqui e tchau, tchau.